Memórias do Padre Germano. Capítulo 8. As pegadas do criminoso. Estou triste, Senhor, muito triste. Fiquei tão só. Sultão, o fiel sultão, companheiro de uma parte da minha vida, posto que alcançasse longevidade extraordinária, foi-se finalmente deixando-me sozinho. Fui eu quem primeiro acariciou ao nascer, e também fui eu quem lhe amparou a cabeça sobre os joelhos no momento extremo da partida. Pobre animal, pesa dizê-lo, mas é a verdade. Achei num cão o que nunca pude encontrar num homem. Quanta lealdade, cuidado, solicitude. O pobre sultão dormia de dia e raras vezes à noite, salvo quando enfermo. Se algumas vezes Miguel e eu dormíamos até mais tarde, era de ver-se a delicadeza com que ele nos despertava, puxando-nos às cobertas. Se nos meus passeios pelo mato acontecia adormecer depois de meditar, era ele quem, ao aproximar-se à noite, me despertava. Parecia adivinhar sempre os meus desejos. Não tinha ele por hábito entrar no cemitério. Ao contrário, ladrava impaciente sempre que avistava o coveiro. Mas depois que ela morreu, a jovem pálida dos cabelos negros, ali penetrou comigo por ocasião do seu enterro. E por último, quando se sumia, Miguel comentava sorrindo: há de lá estar com certeza, aquele lá era a sepultura dela. Efetivamente, aí eu encontrava, sentado junto à lousa, por trás da cruz. Ao ver-me, corria e ambos nos encaminhávamos para a tumba que encerrava todos os amores e felicidades da minha vida. Ah, sultão, sultão, que maravilhosa inteligência possuías! Quanta dedicação te merecia a minha pessoa! Perdi-te e perdi em ti o meu melhor amigo. Outrora, quando me recolhia ao meu tugúrio, quando prosternado ante o oratório, rezava com lágrimas, quando lamentava as perseguições que eu sofria, era ele quem me escutava imóvel, sem nunca se aborrecer da minha companhia. Seu olhar buscava sempre o meu, e quando às portas da morte vi-o reclinar a cabeça em meus joelhos, buscar o calor do meu corpo, foi quando no seu olhar se extinguiu a chama misteriosa que arde em todos os seres da criação. Agora sei que estou só. O pobre Miguel é máquina que funciona quando a faço funcionar. Em sultão, ao contrário, havia iniciativa, ação constante, e se algumas boas obras pude fazer na vida, foi ele o primeiro a impelir-me, dizendo com os seus afagos e inteligentes olhares: corre, porque é preciso salvar um homem. E eu corria pressuroso, alentado pelo desejo de praticar um benefício. Agora, ninguém me chama quando desperto, ninguém me alegra. Tenho frio na alma, e frio intenso. Ao entrar em casa, tudo permanece silencioso. O velho Miguel, ocupado no jardim, aparece se eu o chamo, senão... Nem meus passos ouve e prossegue na sua ocupação favorita. Diante da janela, então, contemplando o céu, enquanto mil lembranças me afluem à mente, longe, diviso alguns seres que me dirigem um olhar de gratidão,
perto, porém, os implacáveis inimigos que me perseguem e acusam de apóstata, traidor da Igreja e do Estado. Não fora um crime, e a estes eu lhes diria: matai-me, saciai vossa cólera neste pobre velho, ao qual já escasseiam forças para lutar com a humanidade. Não o farei, contudo, porque a vida é um depósito sagrado e nós não podemos dispor de bens que nos não pertencem. De resto, eles seriam criminosos e eu homicida, porque o homem não vem ao mundo para matar. O 5º mandamento da lei de Deus diz: não matarás. É, pois, segundo esse preceito divino, que tenho feito tudo ao meu alcance para evitar os grandes homicídios sociais. Aí está porque me acusam, e até o que mais me dói, Senhor, me chamam avarento, acreditando fosse eu herdeiro do último duque Constantino de Rus. O tempo, sacerdote misterioso, esse grande matemático que soma todas as contas, matemático dos séculos que decifra e resolve todos os problemas, esse agente do passado, disse aos homens que o Duque de Rus não morreu às mãos de incógnitos assassinos, mas ao contrário, que morreu tranquilamente em seu leito e que seu corpo repousa em humilde sepultura, sombreada pelos ciprestes e perfumada de flores semeadas por mãos agradecidas. Sabe-se igualmente que os rendeiros de Mestre João compartilharam sua herança, mas o que se não concebe é que o Salvador nada herdasse, coligindo-se que a maior parte dos bens me fosse entregue antes da sua morte. Pobre humanidade, que não acredita no sacrifício sem a imediata compensação. Não se podem conformar com a ideia de que arriscasse a uma prisão infalível, quiçá a morte, só para fazer penetrar na senda da virtude um desgraçado criminoso. A razão terrena, atrasadíssima que é, fundida no envilecimento, submersa no egoísmo, concatenada pela mais completa ignorância, tudo vê por um prisma mesquinho. Para ela, não há mais que o mercantilismo, o negócio, mas a usura, emprestar um para cobrar 100. O homem ignora que a alma vive para além da campa e acredita que na terra tudo começa e tudo acaba, esforçando-se, portanto, na compra de efêmeros gozos para uma única existência. Eu, porém, vejo mais longe e por isso o outro me não seduz. Não sou virtuoso, não, mas sou razoável, essencialmente racionalista. Não busco a santidade, mas o progresso, porque, em suma, que é a santidade na terra, segundo a consideram as religiões? É a intolerância de um homem, é o aniquilamento de um corpo, é a postergação de todas as leis naturais. E aí está a santidade dos homens. Poderá tal santidade ser grata aos olhos de Deus? Acaso se comprazerá ele, vendo seus filhos lutarem como feras sedentas? Não. Se Deus é amor e justiça, como há de querer que o adorem com cruentos sacrifícios? A Deus, verdade essencial, com atos de verdade devemos adorar. Não o querem compreender assim, contudo, porque a generalidade dos seres denominados racionais não se convence que haja outros homens que devassem e descubram a vida universal. Vida que pressinto, vejo e toco, sentindo-a dominar em mim mesmo, a reanimar-me não só o abatido corpo,
como também o alquebrado espírito. Sim, quando circunstâncias prementes me arrojam na corrente impetuosa do mundo, quando a perseguição dos homens aos lábios a taça da amargura, quando trago até as fezes o amargo fel da vida, contemplo a natureza, vejo em tudo a renovação e em mim a morte. Reflito e digo, eu também, átomo integrante da criação, estou sujeito à lei da eterna reprodução. Viverei, porque tudo vive. Progredirei, porque tudo progride. Creio em Ti, Senhor. Adoro-Te na Tua obra imensa e sigo quanto em minhas forças cabe a Tua formosa lei, para que possa algum dia penetrar no Teu reino. Mas quantas angústias, quantas agonias me custa esta existência, tão breve para o prazer, quão longa para a dor. Jamais termina o sofrer, por isso que uma boa ação me deixa sempre uma herança de lágrimas. Eu disse que o Duque de Hesse morreu tranquilo no seu leito, ao passo que eu não sei ainda como morrerei. Dá-me forças, Senhor, porque estou sob o jugo de um homem que conhece toda essa história, sabendo ao demais que sou a voz da complacência. Em suas mãos tem ele agora a minha vida. Exerço sobre ele uma fascinação especial. Quisera poder matar-me sem que ele fosse o autor da minha morte. Que fará de mim? Só Deus o sabe. Rodolfo é temível. Há muito, muito tempo já, um pobre ancião pôs misterioso fim aos seus dias, sendo eu seu confessor. O tóxico ingerido não foi violento quanto presumia, e assim é que me mandou chamar para que eu ajudasse a morrer. Nas vascas da morte, nessa hora suprema, nesse instante em que os homens mais degradados se não atrevem a mentir, ouvi-lhe o seguinte: atentei contra a existência para evitar um outro crime, ou antes, preferi ser criminoso para que meu filho o não fosse. Li no olhar de Rodolfo a minha sentença de morte, e para lhe poupar o parricídio, resolvi deixar o mundo. Meu filho odeia-me por ser eu o único homem que lhe pode dizer de frente que ele é um miserável. Padre, eu vos-lo recomendo, velai por ele, sede o seu segundo pai, já que o primeiro houve de fugir-lhe para evitar horrendo crime. Assim me revele Deus a causa fatal da minha morte. Falecido o ancião, uns olhos de fogo logo se cravaram em mim. Rodolfo, escondido atrás das pesadas cortinas do leito paterno, ouvira a confissão e avançou para mim, rugindo qual ferido leão. Subjuguei-o pelo braço e disse: desgraçado, foge daqui e não profanes o cadáver de teu pai. Não obstante ser jovem e vigoroso, constringi entre as suas mãos de ferro, obrigando-o a sair do aposento mortuário, e lhe disse: fere-me se quiseres. Deixei-o, e ele fitou-me de frente, chegando a levantar a destra, mas quando lhe fixei por minha vez o olhar, caiu ferido como se um raio o tocara, proferindo horrível blasfêmia. Pouco tempo depois, o conde de A chamava-me para a última confissão, dizendo: Padre, tenho uma única filha, e essa foi desonrada por esse Rodolfo. Quis lavar em sangue a nódoa da minha honra, vendo que ele se negava a dar-lhe o nome, desafiei-o para um duelo, e ele me disse que não se batia com valetudinários.
isso foi mero pretexto, com receio de que eu o matasse, uma vez que o braço do ofendido recebe o impulso de Deus. Meu intento era matá-lo e internar minha filha Berta num convento. Ele, porém, mais astuto, feriu-me pelas costas. Conquanto embuçado, bem o reconheci. Este assassínio é por todos ignorado, pois a todos ocultei o nome do celerado. A pobre Berta também o ignora, e meu nome ficará desonrado se o casamento se não realizar com o sedutor. Em vós confio, Padre, e só morrerei tranquilo se me jurardes que obrigareis Rodolfo a dar seu nome à minha filha. Prometi àquela vítima da sua honra o cumprimento de tão nobre desejo, e ato contínuo procurei Rodolfo para dizer-lhe que tinha nas mãos a sua vida, sabedor que era dos seus terríveis segredos. Ele, aterrorizado e subjugado por minha vontade, acedeu, e antes de morrer, o conde de A abençoava a união de Berta e Rodolfo. Se me pedissem juramento, eu juraria que a alma do conde de A havia servido de testemunha à sagrada cerimônia. Tão nitidamente o via ao lado da filha. Quem o sabe? Logo após, Berta foi para o campo passar o alojamento e dar à luz um menino de semblante contrafeito, espaventosamente feio, que eu batizei secretamente, uma vez que por honra da mãe se conviera em ocultar o nascimento daquele menino, vindo ao mundo como a estrela, pois sua mãe horrorizava-se dele, enquanto Rodolfo repetia que não poderia dar seu nome a semelhante monstro. Tomei a meu cargo aquela criança, entregando-a a uma camponesa em propriedade vizinha à aldeia. Os pais foram viajar e durante 8 meses nada se soube a seu respeito. O menino, entretanto, pálido e esquelético, vivia à mercê dos cuidados que se lhe prodigalizavam. Era um ser repulsivo, de violento caráter, mas comigo sorria, e eu, sem saber porquê, ao beijá-lo, sentia opresso o coração. Uma bela manhã, apareceu-me a ama, chorando e dizendo que lhe haviam levado o menino. Quem? Perguntei-lhe aflito. O próprio pai, senhor. Há 3 dias veio aqui, deu-me muito dinheiro e, por mais que lhe suplicasse, não concordou em deixá-lo, dizendo que a mãe queria vê-lo. Retirou-se a pobre mulher e eu, sem perda de tempo, me pus a caminho do senhorial castelo de Rodolfo, onde os criados me disseram que os amos ali estiveram. Não havia 15 minutos, sem contudo me falarem do menino. E eu, ao ficar só, chorei sem saber por que chorava. Chorei esse pranto cujas gotas de fogo refluem das pupilas para cair perpendicularmente no coração. Aquele menino sempre me inspirou profundíssima compaixão, porque a mãe o não amava, como prova que era da sua fraqueza. O pai também não queria que ele herdasse o nome, vendo nele um ser estigmatizado pela cólera de Deus, pois a ignorância atribui a Deus ódios e vinganças sem razão de ser. Mas de absurdos se compõe o mundo. Naquela noite não dormi, dizendo-me alguém ao ouvido que a criança fora massacrada. Tais suspeitas me perduraram no espírito, estando a sultão reservado o encontro do cadáver daquele inocentinho. Uma tarde, passeando pelo mais escunso da floresta, no alto da montanha, ao pé de um cedro secular, observei que Sultão escavava a terra com furor e, ajudando, depressa encontrei, envolto num manto, o cadáver do filho de Rodolfo. Em perfeito estado,
de conservação. O morto delatava o matador, porque só seus pais eram os inimigos daquele pobre ser. Nem dúvidas me restaram de que eles, de mútuo acordo, talvez tinham matado o pobrezinho. Tornei a enterrar o cadáver, reguei a terra da sepultura com as minhas lágrimas e regressei à casa para experimentar a aguda enfermidade. A infâmia dos homens é o veneno mais enérgico para as almas sensíveis. A ninguém relatei o triste achado, porque dos crimes cometidos pelos grandes, sempre os pequenos são as vítimas. Escrevi, porém, a Rodolfo e obtive o silêncio, para não falar de uma espantosa perseguição que me moveu mais tarde. Anos depois, Rodolfo adquiriu renome e grande influência na corte, e assim foi que em todos os sucessos da minha vida tomou ele parte direta ou indireta. Certo é que sempre nos encontramos, fixando-me ele o seu feroz olhar, porque não podia perdoar-me o conhecimento dos seus crimes. Para mim, ele não passa de um miserável, e isto exaspera, tanto mais quanto se empenha em parecer impoluto. Ninguém ostenta mais virtudes do que aquele que virtudes não possui. Entre nós lateja um mistério. Ele odeia-me e quando comigo encara, seu olhar me diz que lamenta não me haver estrangulado diante do cadáver do pai. Se sou eu a encará-lo, fecha os olhos como deslumbrado e foge desesperado. Em compensação, eu o amo. Por quê? Não sei. Talvez nos haja unido qualquer laço em outras existências. Apenas sei dizer que, não obstante reconhecer nele um grande criminoso, o estimo. Sim, o estimo de todo o coração, no fundo do qual há para ele todo um mundo de ternura. Para ele, tanto quanto para o menino que repousa junto ao cedro da montanha. Muitas vezes o pequenino assassinado me desperta recordações e enlevo sobre a sua cova uma prece fervorosa. Sabidos, ultimamente, o segredo e o mistério dos últimos anos da vida de Constantino de Hesse, Rodolfo tem se mostrado mais interessado no assunto, porque encontrou a ocasião propícia à minha perda e quer aproveitá-la. Eu, porém, estou nos braços de Deus e deixo obrar os homens. E Deus me protege, indubitavelmente vela por mim. Disso não me resta a menor dúvida. Há meses, Rodolfo procurou-me, munido de uma ordem expressa para levar-me consigo, a fim de me apresentar aos meus superiores e ser concomitantemente julgado pelos tribunais da Igreja e do Estado. Por que não me obrigou a segui-lo? Por que, depois de ouvir e cumprir a penitência que lhe impus, deixou-me livre sem que eu nada mais procurasse saber dele? Por que tudo isso? É porque acima de todos os ódios humanos está a imutável justiça de Deus. Sim, Deus é justo. Uma noite, a sós no meu quarto, entra Rodolfo exclamando com pungente ironia: "Sabeis o que se faz com os açoitadores de criminosos?" "O quê?" perguntei-lhe friamente. Agrilhoam-se com uma algema bem apertada. Nesse caso, há muito tempo que eu devia estar algemado. Finalmente, confessais vosso delito. Como não confessá-lo, se tu és meu cúmplice? Eu? Que dizeis? A verdade, porque foste tu o primeiro assassino de quem tive misericórdia.
vede bem como falais. Estamos sós, Rodolfo, e é por isso que assim falo. Lembras-te? E tomei-lhe entre as minhas uma das suas mãos, a olhá-lo fixamente. Lembras-te? Faz 25 anos que morreu teu pai, e tu lhe ouviste a confissão. O confessor causou-te embaraço, porém viveu para teu castigo. Depois passaram-se 5 anos e morreu o conde de A. Sabemos nós quem o matou. Casaste com a filha do assassinado e há pouco tempo nasceu um herdeiro do teu nome. 8 meses apenas esteve ele no mundo e ao fim de prazo tão curto, um ser sem coração, um pai sem entranhas, um monstro de iniquidade o arrebatou do berço, porque aquele deformado estorvava uma mãe sem alma. Aquele pobre entizinho, por sua espantosa fealdade, se nos figurava um castigo de Deus. E para fugir do ridículo, nada melhor que suprimi-lo. Que te parece, Rodolfo? Não é verdade que o pai daquela inocente criatura é bem um miserável? Matar assim um ente indefeso pelo delito único de ser desgraçado? Calai-vos, calai-vos, não sei mesmo porque ainda viveis, sombra maldita de minha vida. O que em mim se passa, quando ao vosso lado não o compreendo, apenas sei que a vós não sei dizer não. Dizei-me os segredos terríveis da minha fatal existência, e eu os escuto sem vos entregar ao eterno mutismo. Não me encareis assim, livrai-me dessa espécie de fascinação que sobre mim exerceis. Não me aperteis assim a mão, que ao vosso contato é como se chumbo derretido me circulasse nas veias. Larguei-lhe a mão, assentei-me e ele ficou de pé, olhando-me com furor, concentrado e dizendo por mim. Bem me dizia ela. Ela quem? Quem há de ser? Berta, minha esposa, que sabendo que vos vinha ver, acompanhou-me dizendo, aquele homem é feiticeiro, com suas bruxarias subjuga-te, e nós não conseguiremos nossos desejos. Deixar-te-ei fazer o que quiseres, interroga-me, e dir-te-ei tudo quanto desejes saber. Mas que vos perguntarei se já sei tudo, se já estou inteirado da história de Huss? Acaso não é verdadeira? Certíssima. E por que apadrinhais malfeitores? Pela mesma razão, porque te apadrinhei a ti. Porque conto sempre mais com a persuasão do que com o castigo rude. E ainda bem que tenho conseguido bons resultados. Só tu, criminoso impenitente, segues numa escala descendente para o fundo abismo. Espero, contudo, que te deterás no plano inclinado dos teus vícios. E que te detens, não resta dúvida, pois sei quanto me odeias, sei que sou o tormento dos teus dias. Sei que se quiseras não te faltariam assalariados que me aniquilassem, e no entanto, neste ponto, teu pensamento desfalece. Sabes que tens grandes crimes, ninguém senão eu os conhece, pois a verdade é que logo após o achado sinistro do cadáver de teu filho, não trepidei em escrever-te, averbando-te de iníquo infanticida. Nada me respondestes, porque nada tinhas que responder, pois a mim não podes mentir. A tua mulher também causa tormento, pois ela compreende perfeitamente que eu sei medir sua conivência no último crime. Sois ricos e poderosos, vosso prestígio pode perder-me, pode arrojar-me a um calabouço para não mais ver a luz do sol.
Por que, pois, não o fazes? Por que não me acusas de acobertar os grandes pecados? Queres saber por quê? Queres que te diga? Dizei, é porque te domino moralmente. É porque a piedade é a arma mais potente da terra e tu te sentes pequeno diante de mim. Tu, o nobre, tu, o favorito de um rei que dispõe a seu talante dos poderes do Estado, como abdicares assim dos teus direitos em face de um pobre velho que tem a monomania de amar os seus semelhantes? Corre, vai, delata, dize a esse que Constantino de Hus expirou nos meus braços. Manda força armada para prender-me, já que não tens a coragem de fazer. Que te importa a ti um crime a mais? Quem ha sido duplamente parricida e uma vez infanticida, bem pode denunciar um benfeitor da humanidade que nas suas preces não cessa de rogar a Deus pelo progresso do teu espírito. Calai-vos, Padre, calai-vos. Desgraçado, minha voz é talvez a única que na terra te diz a verdade. Não estás farto de crimes? Pensas que não te entendo? Acreditas que ignoro todas as intrigas em que te envolves? Desventurado, até quando pretendes viver assim? Pois não compreendes que não há culpas sem castigo? Mataste teu filho porque era um aborto de fealdade. Pretendias um descendente mais bonito, mas tua mulher ficou estéril. Assim deverá ser, porque a vida deve extinguir-se onde o crime deixa as suas manchas. Pensa no amanhã, Rodolfo, pensa no amanhã. Ele encarou-me fixamente. Levantei-me, cheguei-lhe uma cadeira e fi-lo sentar-se. Sentando-me a seu lado e tomando-lhe em seguida uma das mãos geladas. Olhei-o também com a maior doçura, até que pouco a pouco, dominado, suavizou-se-lhe a dura fisionomia, dizendo-me: Não sei o que se passa comigo em relação a vós. De sobejo sabeis que vos odeio, e com ódio tal que só se extinguiria com a vossa morte. Meu passado, por vezes, me acabrunha, mas sobretudo o que mais me excrucia é a convicção de que outro homem conhece meus segredos. Tenho recursos infalíveis para vos perder, porque vós desafiais os tribunais. Mas quando vou firmar a ordem de prisão, a pena me escapa da mão, enquanto dor aguda me fere o coração. Levanto-me então, procurando fugir de mim mesmo, e eu me felicito que assim seja, meu filho, não por mim, mas por ti mesmo, pois é isto um sinal de que teu espírito começa a sentir alguma coisa. Eu perdendo a vida, que perderei? Uma existência solitária, cheia de misérias e contrariedades. No mundo sinto frio, muito frio. Ao passo que dentro de um sepulcro, no seio da terra fecunda, estaria mais abrigado. Advirto-te, porém, que minha morte será um novo remorso para teu espírito. Acaso te ofende? Não, fui para contigo o que tenho sido para todos os outros, um ministro de Deus, que acredita ser intérprete da sua misericórdia, perdoando e amando o delinquente. Eis aí todo o meu crime. Alguém te conduz aqui, porque já soou a hora em que deves iniciar tua regeneração. Olha, teus cabelos já se vão prateando.
Tocaste a meta do poderio na terra, mas além existe alguma coisa, Rodolfo, e eu não quero morrer sem te deixar no bom caminho. Mas que hei de fazer para começar? Deixar-vos livre? Isso me é absolutamente indiferente, porque onde quer que me encontre, caminharei para Deus. O que te peço é outra coisa. O quê? Quero que amanhã, ao despontar da aurora, vás rezar com tua mulher sobre a sepultura de teu filho. Acredita-me, mais vale que a visiteis em vida do que permaneceres junto dela por séculos e séculos depois de morto. Dá o primeiro passo, Rodolfo, pois nunca é tarde para Deus. Ele tremia fitando-me, e eu, cônscio do poder que sobre ele exercia, roguei a Deus bastante força de vontade para dominá-lo. Toda a noite orei, roguei para que não faltasse, e não faltou. No dia seguinte, bem cedo, lá fui orar sob o arvoredo que sombreava a cova do menino, e não tardou, vi-se subirem Rodolfo e Berta pela encosta da montanha. Prosternei-me então de joelhos e exclamei: Senhor, tu que vês, tu que lês no fundo do meu coração, inspira-me nestes instantes supremos, para que estes dois seres sintam o dardo do remorso na mente atribulada e implorem a tua misericórdia com sincero arrependimento. Chegados que foram, Rodolfo e Berta ajoelharam sem dizer palavras. Estavam pálidos, agitados, convulsos, olhando como que receosos para todos os lados. Ela ajoelhou-se e orou. Ele, recostado, ficou ao tronco, semi-oculto pela ramagem. Aproximei-me de Berta e disse: Olha-me, não tenhas medo. Não sou nem mágico, nem bruxo. Sou apenas um ministro de Deus que deplora o teu crime. A tais palavras, comoveu-se até as lágrimas, e eu acrescentei: Não tentes estancar o pranto. Chora, infeliz. Chora sobre a tumba de teu filho, cujas cinzas assim regadas produziram flores. Chora, que o pranto é o Jordão bendito, no qual se purifica das manchas do pecado a humanidade fratricida. Chora, mulher ingrata, chora, já que repudiaste a fecundidade que te concedeu o Senhor. Medita na tua longa esterilidade. Arrojaste do seio o inocentinho que te pedia amor, e em ti se estancaram as fontes da vida. Olha, contempla a escarpa que vens de galgar. Todo o monte está coberto de verde alfombra, e, no entanto, só na trilha que percorreste, a erva se tornou amarelada, porque as pegadas do criminoso só deixam a morte na sua passagem. Rodolfo e Berta descortinaram a senda que lhes indicava, e tal era o poder da minha voz, tão potente a vontade de impressionar aqueles espíritos rebeldes, tão decidida minha alma a comovê-los, tão fervente a prece erguida a Deus, tão profunda a minha fé, tão grande o meu desejo, tão puro o sentimento e tão profunda a inspiração, que por um momento me vi rodeado de figuras luminosas a dizerem-me: Fala, que Deus te ouve. E eu lhes disse profeticamente: Olhai, olhai, vedes o vosso rastro? Levais convosco a desolação e a morte, porque tudo se aniquila sob as pegadas do criminoso. E eu também vi aquela erva fanada de uma cor gualda, e não cessava de exclamar: Olhai,
terras estéreis, planuras ressequidas. Eis o que é a vez de percorrer sempre, sem tréguas, sem descanso. Pedireis água e pão, e as fontes secarão. Os trigais serão levados pelo vento, porque a natureza não dá frutos para os filhos ingratos. Volvei agora ao vosso dourado ergástulo, embriagai-vos dos vossos festins, engalanai-vos de purpurimos trajes, enganai-vos a vós mesmos, mas lembrai-vos de que as pegadas do criminoso deixam sempre um rastro de morte. Berta chorou e Rodolfo fitou-me com olhar inexplicável, olhar que retratava todas as suas paixões. Depois tomou-me da mão e acrescentou com voz trêmula: vou-me embora. Aqui ficaria louco, mas voltarei. E desceu rápido. Berta se me apoiou ao braço e vagarosos descemos também. De vez em quando ele olhava para trás e eu pedia a Deus para que a seus olhos a erva murchasse. E murchava. E fato, porque meu desejo era tão ardente que creio com meu hálito de fogo se crestaria o mundo inteiro. A infeliz tremia espantada e dizia-me: Padre, a erva está murchando. Sim, tal como murchou teu coração, mas Deus, se o quiseres, dar-te-á uma eterna primavera. Ama os pobres, acolhe os enfermos, os órfãos, os desvalidos. Prática verdadeira, a sublime caridade. Ama, já que não amaste conscientemente. Sente que já não sentiste. Arrepende-te, pobre pecadora, porque para Deus nunca é tarde o arrependimento. Confia, espera em Deus e da tua senda hoje emurchecida verás brotar as mais formosas flores. Antes de entrar na aldeia, separamo-nos e Rodolfo repetiu que voltaria. Alguns meses já decorreram e ele não voltou. Longe de mim, seu ódio terá recrudescido, mas estou certo de que, quando penso na regeneração daqueles dois entes, quando a Deus imploro vejam em sonhos a senda da montanha com a erva murcha, ouvem eles a minha voz. As pegadas do criminoso só deixam um rastro de morte. Arrependei-vos. Isto eu peço a Deus com a fé profunda que se me aninha na alma, e Deus deve ouvir minha fervorosa súplica. Que será deles? E de mim mesmo, que será? A ti me entrego, Senhor, para que tua vontade se cumpra, porque tu és o sábio dos sábios, o maior dos maiores. Tu és Deus e a infinita sabedoria, só tu a possuís.